Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui algo da parte de Deus para a tua vida, a qual o Senhor me entregou. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia vai nos dizer lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, que diz assim: quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo do sacerdote de Abiás. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia uma vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor, mas não tinha filho, porque Isabel não podia ter filho e porque os dois eram muito velhos. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu li esse texto aqui, o que me chamou a atenção foi que, aleluia, tanto Zacarias como Isabel vinha de uma família de sacerdotes. E a Bíblia deixa bem claro o quanto eles temiam a Deus. A Bíblia deixa bem claro, aleluia, que eles viviam uma vida correta. Porém, tinha coisas na vida deles que não tinha acontecido. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração e dizer: tem pessoas que vivem uma vida correta, que obedecem, que andam de acordo com os princípios e com as minhas palavras. Só que existe situações na vida delas que não foram resolvidas. E elas perguntam o porquê, aleluia, daquela situação não ter sido resolvida, Deus não ter feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vê que eles viviam uma vida correta, mas eles não tinham filho porque Isabel era estéril. Só que a Bíblia vai dizer que certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote. Mesmo com a falta que havia dentro de casa, Zacarias não deixou de fazer o seu trabalho. Zacarias não deixou, aleluia, de estar fazendo as suas funções. Porque a primeira coisa que Satanás ele quer fazer na minha e na tua vida, quando as coisas não acontecem do meu e do teu jeito, é colocar na nossa mente para nós desistirmos, para nós pararmos. Aleluia. E você vê que independente da falta, aleluia, que havia dentro daquela casa, a mulher estéril, ele já era velho e a mulher também já era velha. Eles estavam ali, ele estava ali, na sua função. No versículo 9 vai dizer assim: conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar. Por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo que o incenso queimava, o povo lá fora fazia oração. Então um anjo apareceu em frente de Zacarias. E foi em um desses seus trabalhos, dele estar fazendo para o Senhor, que o Senhor decide falar com Zacarias. Porque o Senhor tinha marcado um encontro para falar com ele naquele dia. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração e dizer: é em dias comuns que eu me revelo. É em dias comuns que eu me manifesto. Talvez ele tivesse cansado. Talvez ele já tivesse exausto. Mas foi em um dia comum, aleluia, que o Senhor marcou para falar, aleluia, com ele. E eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida: é em dias comuns que Deus marca para mudar a história. É em dias comuns que Deus marca para mudar situações. Por mais que para você pareça ser difícil, existe um Deus que transforma, aleluia, choro em alegria. Existe um Deus que transforma, aleluia,
pranto em cânticos. Então um anjo apareceu na frente de Zacarias de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Foi aqui aonde, aleluia, Deus fala com Zacarias dizendo que ouviu a oração dele. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e muita gente. E sobre essa fala de Deus para com Zacarias, você vê uma promessa sendo estabelecida. Porque Deus estabelece promessas em dias comuns que se cumprirão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento, instruções. Ele levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro. E será forte e poderoso. Aleluia, como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes. E que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Aleluia. Você vê que Zacarias ouve tudo isso. O Senhor aqui falando com ele, dando instrução, estabelecendo uma promessa que para ele parecia impossível. Eu sei que tem promessas que aos nossos olhos parecem impossível. Eu sei que tem promessas que parece que não vão acontecer. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ainda que o tempo passe e você acha que Deus se esqueceu da promessa, Ele não se esqueceu da promessa. Ele sabe exatamente o que Ele falou. Ele sabe exatamente o que Ele disse. E tudo o que Ele disse, Ele vai fazer acontecer conforme a sua palavra. Porque a sua palavra não volta antes de ser feito o que Ele determinou para que fosse feito. Então descanse o teu coração. Se tu tinha dúvida, saia daqui com a certeza de que Deus irá cumprir.